Oração poderosa com os Salmos 91 e 23. Hoje vamos estar orando com estes dois salmos poderosos e vamos pedir a Deus a misericórdia para a nossa vida. Vamos pedir a Deus que o seu poder venha a se manifestar em todos os nossos caminhos. Com o Salmo 23, vamos pedir a Deus que nada venha a faltar. Talvez o que estamos precisando neste momento seja cura, seja saúde, porque você está enfrentando alguma doença, algo de mal-estar no seu corpo, e talvez seja uma doença incurável para a medicina, já que o que você precisa é de um milagre, uma bênção, uma vitória. E vamos pedir a Deus que isso não venha a faltar na sua vida, que o Senhor venha a prover essa vitória, que o Senhor venha a prover aquela bênção na sua vida. Ou talvez o que você estava precisando era que as portas se abrissem, porque os caminhos estavam ali fechados, porque você não conseguia progredir, porque você não conseguia avançar e precisava que os caminhos fossem abertos. Assim, vamos pedir a Deus que o Senhor venha a trazer essa bênção, abrir portas, a trazer o melhor para a nossa vida. Que o Senhor tenha misericórdia do nosso viver e que realmente nada venha a faltar. Portas de oportunidades, portas de vitórias, de bênçãos para os nossos caminhos. Vamos clamar a Deus e pedir que isto venha a acontecer. Vamos pedir a Deus, através do Salmo 91, que o Senhor venha a nos livrar de todos os males. Vamos pedir a Deus que Deus tire toda a maldição, que o Senhor venha a quebrar todo aquele mal que talvez esteja na vida de alguém, porque a pessoa se dá conta de que havia maldições ou que havia pessoas que fizeram algo contra. E é isso que vamos pedir a Deus, que venha a cortar toda a maldição, que o Senhor não permita que aqueles males venham a prevalecer sobre a nossa vida. Que o Senhor venha a tirar toda aquela maldição dos nossos caminhos e que nós realmente possamos ver a mão poderosa de Deus trazendo aquele livramento, trazendo aqui essa vitória. Porque quem senão somente Deus é quem pode nos livrar de todas essas maldições que existem neste mundo. A palavra de Deus não se engana quando dizia que o mal anda como um leão que ruge, procurando a quem possa tragar. E o pior de tudo é que nós nem podemos ver o mal com os olhos físicos, mas podemos nos dar conta, perceber que o mal anda por aí. E quem pode nos livrar de tudo isso? Somente o Deus Todo-Poderoso. Por isso, vamos pedir a Ele que nos livre de toda a maldição, que corte todo o laço do passarinheiro, que Deus não permita que a peste perniciosa venha a tocar na nossa vida, mas que esses males venham a ser dissipados pela luz de Deus. É o que vamos pedir a Deus através do Salmo 91. Por isso, estas orações serão de grande bênção para a nossa vida, porque são duas orações. Uma para que o Senhor venha a prover, e a outra oração para que o Senhor venha a nos proteger, a nos livrar de todo o mal. Assim, será algo extraordinário. A bênção que nós vamos receber nesta oração será algo sobrenatural, algo poderoso. A luz de Deus vai se manifestar aqui em cada um de nós. Para esta oração, eu gostaria de te pedir que aqui nos comentários deixes o teu primeiro nome e a tua data de nascimento. Não é preciso escrever todo o nome completo, somente o primeiro nome e a tua data de nascimento, porque o dia em que nós chegamos a este mundo é um dia importante. Não há outra pessoa igual a nós, somos únicos diante de Deus. E o que vamos pedir a Deus é que, desde o dia em que nós chegamos a este mundo, o Senhor venha a tirar tudo o que é mal. Porque seguramente há pessoas que estão sofrendo males desde o dia em que chegaram a este mundo.
Há maldições que perseguem as pessoas desde o momento em que chegaram ao mundo. E é por isso que vamos pedir a Deus que desde as raízes, desde o momento em que alguém chegou a este mundo, o Senhor venha a cortar todo o mal, que o Senhor venha a tirar toda aquela maldição da nossa vida. Que nós realmente possamos ver o livramento e a bênção de Deus em todos os nossos caminhos. Se talvez a oração que você quer realizar neste dia é por algum familiar, então podes deixar o nome dele também, a data de nascimento, e vamos orar também por ele. Vamos pedir que Deus venha a libertar aquela vida, que o Senhor venha a guardar lá, que o Senhor venha a proteger lá de todos os males e que Deus não permita que nenhuma maldição venha a tocá-los. Assim, vamos orar com muita força e clamar a Deus, porque será grande e maravilhosa a obra que Deus fará em todos os nossos caminhos. Vamos começar com o Salmo 23, e eu gostaria que o repetissem comigo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Que maravilhoso! Vejam vocês que este salmo não é apenas um pedido a Deus, mas é uma afirmação, uma convicção. Quando Davi realizava esta oração, não estava apenas pedindo a Deus, mas estava afirmando algo, que o Senhor era o seu pastor e que nada lhe faltaria. É assim que nós também temos que afirmar na nossa vida, que Deus é quem nos guarda, que Deus é em quem nós confiamos. A Ele nós entregamos a nossa vida, os nossos caminhos, as nossas aflições, a nossa batalha. Estamos entregando o nosso futuro e também temos que ter a convicção e afirmar que nada nos faltará. Que o Senhor nos levará aos melhores lugares, a lugares de pastos verdejantes. É muito importante que passemos a ter esta convicção de saber o que Deus vai operar na nossa vida. Quando temos segurança do que Deus vai fazer na nossa vida, usamos a fé, porque a fé é a certeza do que se espera e a convicção do que estamos vendo. Se nós também tivermos esta convicção, assim como Davi viu a providência de Deus, assim também nós vamos ver a Deus e vamos ver que Deus não nos vai desamparar, que Deus nem nos vai abandonar, que o Senhor vai estar ali conosco, trazendo a bênção e a vitória. O mal tenta impedir que a bênção chegue a nós, colocando pensamentos de medo, dúvidas e pensamentos de incredulidade na nossa mente. É por isso que o mal vai tentar de todas as maneiras fazer com que a nossa mente e as nossas palavras estejam cheias de pensamentos e palavras de que não vamos progredir, de que não vamos vencer, de que Deus nem vai ouvir a nossa oração. Aqui está a nossa maior luta, a luta que se dá nos nossos pensamentos e sentimentos. Tenhamos nós a convicção e a segurança de que Deus é o pastor da nossa vida, aquele que nos vai levar para o melhor, aquele que vai transformar a história da nossa vida, aquele que nos vai permitir ver grandes providências do Senhor sobre todo o nosso viver e caminhos. Mesmo que hoje nos toque passar pelo vale da sombra da morte, tenhamos a certeza de que o Senhor não nos vai deixar faltar nada.
Mesmo que hoje nos toque passar por uma grande adversidade e tormento, devemos ter a convicção de que o Senhor não nos vai deixar faltar nada e que o mal não tocará a nossa vida. Esta é a convicção que devemos ter neste momento, porque se realmente mantivermos esta certeza, verás a providência de Deus de uma maneira extraordinária. E esse é o segredo. Isto é o que Deus nos ensina através do Salmo 23, que tenhamos a convicção e a certeza como o rei Davi, que dizia: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Realizemos a nossa oração neste momento e peçamos que nada falte aqui na nossa vida. Levantem as suas mãos ao céu, em nome de Jesus. Senhor, nesta oração que realizamos, baseada no Salmo 23, crendo nestas palavras que estávamos lendo, pedimos-te que nada falte na nossa vida. Que envies a providência, a cura para aqueles que estão doentes, a cura divina para aqueles que estão enfrentando doenças incuráveis pela medicina. A saúde e a cura, Senhor, restaura todo o seu ser. Levanta, restaurando os ossos, o sangue e cada órgão do seu corpo. Tu sabes, Senhor, o milagre que essa pessoa precisa ver na sua vida. Precisamos muito da tua compaixão e misericórdia na nossa vida. Senhor, que esta bênção chegará à nossa vida, cremos que enviarás aos nossos caminhos a bênção para a nossa casa e a nossa família. Senhor, abre portas para aqueles que precisam da bênção nos seus projetos, trabalho e economia, para que possam avançar, progredir e sair dessa situação para te honrar e glorificar. Senhor, manifesta o teu poder e graça e abre portas de grandes vitórias e bênçãos sobre cada um de nós. Guia-nos, Senhor, aos caminhos da bênção, aos caminhos que nos vão levar a conhecer a Ti, Pai, e a ver a Tua glória em todos os nossos caminhos. Afirmamos que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Nada faltará na nossa vida, na nossa casa, nem para as nossas famílias. Repitam comigo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu creio nesta bênção, eu creio nesta vitória e recebo agora esta bênção de Deus para a minha vida, os meus caminhos. A glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus. Que a providência divina venha a estar em todos os seus caminhos. E agora vamos fazer a nossa oração com o Salmo 91 e finalizaremos com esta oração pedindo que Deus livre o nosso viver e proteja a nossa casa de toda maldição e dano. Por isso, peço que leiam comigo este Salmo 91, que diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos,
para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porquanto conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Que maravilhoso é orar com este Salmo 91. A gente sente algo tão forte ao pensar e analisar o que está lendo e fazendo. Fazemos estas palavras nossas, porque ao orar com estes salmos, estamos expressando tantas coisas maravilhosas e bênçãos para a nossa vida. E isto é exatamente o que precisamos ver na nossa vida. Vejam como diz no versículo 7: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Deus está nos dando segurança, tranquilidade e confiança de que o mal se levantará, mas não nos tocará. E isto é assim porque Deus nos está protegendo, livrando e fechando espiritualmente para impedir que o mal toque o nosso viver, os nossos caminhos. No entanto, o mal se levanta, mesmo sabendo que Deus nos livra, porque tenta nos amedrontar, nos fazer ter medo e duvidar. Por isso, devemos lembrar o que Deus nos diz, que o mal cairá, 1000 de um lado e 10.000 do outro, e que aquele que guarda a nossa vida não dorme nem descansa. Essa é a segurança que devemos ter, de que o mal se levantará, mas não nos tocará. De vez em quando, vemos que o mal se levanta com muito ímpeto, querendo nos fazer duvidar e temer. Mas temos que nos lembrar a nós mesmos que o mal pode se levantar, mas vai cair, 1000 de um lado e 10.000 do outro, e na minha vida nem vai me tocar. Na minha casa, o mal não vai tocar. Devemos ter essa segurança e lembrar das suas promessas, porque Deus nos está deixando esta promessa e nos está dando-a. E se Deus nos está dando esta promessa, vamos tomá-la e vamos receber. Façamos esta promessa própria, porque realmente Deus a deixou para nós. Agora, nós devemos tomar e dizer: eu creio, eu a tomo, é para mim, eu a preciso, eu a quero. Não fiquemos ali naquela dúvida de dizer: será que Deus me vai dar esta bênção? Será que Deus me vai proteger? Será que Deus realmente vai livrar a minha vida de todos esses males? Não, me permita essa dúvida. Tome-a, receba-a. Eu a tomo, é minha, eu a quero. O Senhor me deu e eu a recebo. O mal não vai tocar a minha vida, o mal nem vai tocar na minha casa. Porque o Senhor, Ele vai estar ali nos livrando. Quem somos nós para que Deus nos guarde? Quem somos nós para que Deus nos livre? Realmente, nem somos ninguém e nem merecemos nada, mas a misericórdia de Deus é tão grande que Deus nos está oferecendo a sua proteção. Deus nos está oferecendo ali a proteção para todos os nossos caminhos. Veja como Deus nos ama. Veja o quanto nos ama, de que maneira tão maravilhosa e tão extraordinária. Não desperdicemos esta oportunidade que Deus nos dá de crer e de podermos ver o livramento de Deus em todo o nosso caminhar. Assim, façamos a oração com este Salmo 91 e peçamos a Deus que toda maldição, todo dano seja quebrado da nossa vida e que o Senhor venha a nos livrar de toda inveja, de toda feitiçaria e de todo o mal que existe. Levantemos as nossas mãos para o céu, oremos. Senhor, neste momento,
fazemos esta última oração e a fazemos com este Salmo 91, porque cremos que as promessas que estão neste Salmo são para a nossa vida. Porque a desejamos, a tomamos e a necessitamos. Sabemos que o Senhor nos deixou e cremos que se vão cumprir na nossa vida. Cremos que o mal não vai tocar na nossa casa, que o mal não vai tocar na nossa família. Cremos que vão cair 1000 de um lado e 10.000 do outro, mas nenhum mal tocará na nossa vida. Senhor, esta é a nossa certeza, que todas as maldições erárias e toda maldição serão quebradas desde as suas raízes. Por isso, Pai meu, deixamos ali o nosso nome e data de nascimento para pedir ao Senhor que, desde o dia em que chegamos a este mundo, venha a tirar toda maldição e quebrar todos estes males. Mas que nenhum dano nem nenhuma maldade prevaleça contra nós. Dá-nos, Senhor, esta vitória. Dá-nos esta grande bênção para nós, para a nossa família, para aquelas pessoas por quem oramos e pedimos ao Senhor. Guarda-o, Senhor. Livra-nos de todo mal. Protege os teus de todo dano. Protege-os do terror noturno, de todos aqueles males que andam rondando. Livra os teus dos acidentes, das doenças, das invejas e de todo dano. Cremos e confiamos neste Deus vivo e poderoso que nunca falhou e que nunca falhará. Confiamos em Ti de todo o coração e entregamos toda a nossa vida nas Tuas mãos, com a segurança de que vamos ver coisas grandes e maravilhosas. Agradecemos-Te de todo o coração por esta bênção, por esta vitória, por este grande livramento que o Senhor derrama sobre cada um de nós. Convido a todos a que façamos este exercício de perseverança, que consiste em fazer as coisas espirituais com constância e continuidade. Se você tem esta fé, ore o Salmo 23 e o Salmo 91 durante 3 dias seguidos para fazer este exercício de fé, para nos alimentarmos da sua palavra e para ver a vitória e a bênção de Deus chegar à nossa vida. Se esta oração foi de bênção, inscrevam-se no canal para que, cada vez que entrarmos com a oração, o YouTube os avise com uma notificação. Se esta oração foi de bênção, deixem-me um gostei. E que Deus abençoe a todos. Amém. Oração poderosa com os Salmos 91 e 23. Hoje vamos estar orando com estes 2 salmos poderosos e vamos pedir a Deus a misericórdia para a nossa vida. Vamos pedir a Deus que o seu poder venha a se manifestar em todos os nossos caminhos. Com o Salmo 23, vamos pedir a Deus que nada venha a faltar. Talvez o que estamos precisando neste momento seja cura, seja saúde, porque você está enfrentando alguma doença, algo de mal-estar no seu corpo, e talvez seja uma doença incurável para a medicina, já que o que você precisa é de um milagre, uma bênção, uma vitória. E vamos pedir a Deus que isso não venha a faltar na sua vida, que o Senhor venha a prover essa vitória, que o Senhor venha a prover aquela bênção na sua vida. Ou talvez o que você estava precisando era que as portas se abrissem, porque os caminhos estavam ali fechados, porque você não conseguia progredir, porque você não conseguia avançar e precisava que os caminhos fossem abertos. Assim, vamos pedir a Deus que o Senhor venha a trazer essa bênção, abrir portas, a trazer o melhor para a nossa vida. Que o Senhor tenha misericórdia do nosso viver e que realmente nada venha a faltar. Portas de oportunidades, portas de vitórias, de bênçãos para os nossos caminhos. Vamos clamar a Deus e pedir que isto venha a acontecer. Vamos pedir a Deus:
através do Salmo 91, que o Senhor venha a nos livrar de todos os males. Vamos pedir a Deus que Deus tire toda maldição, que o Senhor venha a quebrar todo aquele mal que talvez esteja na vida de alguém, porque a pessoa se dá conta de que havia maldições ou que havia pessoas que fizeram algo contra. E é isso que vamos pedir a Deus, que venha a cortar toda maldição, que o Senhor ne permita que aqueles males venham a prevalecer sobre a nossa vida. Que o Senhor venha a tirar toda aquela maldição dos nossos caminhos e que nós realmente possamos ver a mão poderosa de Deus trazendo aquele livramento, trazendo aqui essa vitória. Porque quem senão somente Deus é quem pode nos livrar de todas essas maldições que existem neste mundo? A palavra de Deus não se engana quando dizia que o mal anda como um leão que ruge, procurando a quem possa tragar. E o pior de tudo é que nós nem podemos ver o mal com os olhos físicos, mas podemos nos dar conta, perceber que o mal anda por aí. E quem pode nos livrar de tudo isso? Somente o Deus Todo-Poderoso. Por isso, vamos pedir a Ele que nos livre de toda maldição, que corte todo o laço do passarinheiro, que Deus não permita que a peste perniciosa venha a tocar na nossa vida, mas que esses males venham a ser dissipados pela luz de Deus. É o que vamos pedir a Deus através do Salmo 91. Por isso, estas orações serão de grande bênção para a nossa vida, porque são duas orações, uma para que o Senhor venha a prover e a outra oração para que o Senhor venha a nos proteger, a nos livrar de todo o mal. Assim, será algo extraordinário. A bênção que nós vamos receber nesta oração será algo sobrenatural, algo poderoso. A luz de Deus vai se manifestar aqui em cada um de nós. Para esta oração, eu gostaria de te pedir que aqui nos comentários deixes o teu primeiro nome e a tua data de nascimento. Não é preciso escrever todo o nome completo, somente o primeiro nome e a tua data de nascimento, porque o dia em que nós chegamos a este mundo é um dia importante. Não há outra pessoa igual a nós. Somos únicos diante de Deus. E o que vamos pedir a Deus é que desde o dia em que nós chegamos a este mundo, o Senhor venha a tirar tudo o que é mal. Porque seguramente há pessoas que estão sofrendo males desde o dia em que chegaram a este mundo. Há maldições que perseguem as pessoas desde o momento em que chegaram ao mundo. E é por isso que vamos pedir a Deus que desde as raízes, desde o momento em que alguém chegou a este mundo, o Senhor venha a cortar todo o mal, que o Senhor venha a tirar toda aquela maldição da nossa vida. Que nós realmente possamos ver o livramento e a bênção de Deus em todos os nossos caminhos. Se talvez a oração que você quer realizar neste dia é por algum familiar, então podes deixar o nome dele também, a data de nascimento, e vamos orar também por ele. Vamos pedir que Deus venha a libertar aquela vida, que o Senhor venha a guardá-la, que o Senhor venha a protegê-la de todos os males e que Deus não permita que nenhuma maldição venha a tocá-los. Assim, vamos orar com muita força e clamar a Deus, porque será grande e maravilhosa a obra que Deus fará em todos os nossos caminhos. Vamos começar com o Salmo 23, e eu gostaria que o repetissem comigo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos,
unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Que maravilhoso! Vejam vocês que este salmo não é apenas um pedido a Deus, mas é uma afirmação, uma convicção. Quando Davi realizava esta oração, não estava apenas pedindo a Deus, mas estava afirmando algo, que o Senhor era o seu pastor e que nada lhe faltaria. É assim que nós também temos que afirmar na nossa vida, que Deus é quem nos guarda, que Deus é em quem nós confiamos. A Ele nós entregamos a nossa vida, os nossos caminhos, as nossas aflições, a nossa batalha. Estamos entregando o nosso futuro e também temos que ter a convicção e afirmar que nada nos faltará. Que o Senhor nos levará aos melhores lugares, a lugares de pastos verdejantes. É muito importante que passemos a ter esta convicção de saber o que Deus vai operar na nossa vida. Quando temos segurança do que Deus vai fazer na nossa vida, usamos a fé, porque a fé é a certeza do que se espera e a convicção do que não estamos vendo. Se nós também tivermos esta convicção, assim como Davi viu a providência de Deus, assim também nós vamos ver a Deus e vamos ver que Deus não nos vai desamparar, que Deus não nos vai abandonar, que o Senhor vai estar ali conosco, trazendo a bênção e a vitória. O mal tenta impedir que a bênção chegue a nós, colocando pensamentos de medo, dúvidas e pensamentos de incredulidade na nossa mente. É por isso que o mal vai tentar de todas as maneiras fazer com que a nossa mente e as nossas palavras estejam cheias de pensamentos e palavras de que não vamos progredir, de que não vamos vencer, de que Deus não vai ouvir a nossa oração. Aqui está a nossa maior luta, a luta que se dá nos nossos pensamentos e sentimentos. Tenhamos nós a convicção e a segurança de que Deus é o pastor da nossa vida, aquele que nos vai levar para o melhor, aquele que vai transformar a história da nossa vida, aquele que nos vai permitir ver grandes providências do Senhor sobre todo o nosso viver e caminhos. Mesmo que hoje nos toque passar pelo vale da sombra da morte, tenhamos a certeza de que o Senhor não nos vai deixar faltar nada. Mesmo que hoje nos toque passar por uma grande adversidade e tormento, devemos ter a convicção de que o Senhor não nos vai deixar faltar nada e que o mal não tocará a nossa vida. Esta é a convicção que devemos ter neste momento, porque se realmente mantivermos esta certeza, verás a providência de Deus de uma maneira extraordinária. E esse é o segredo. Isto é o que Deus nos ensina através do Salmo 23, que tenhamos a convicção e a certeza como o rei Davi, que dizia: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Realizemos a nossa oração neste momento e peçamos que nada falte aqui na nossa vida. Levantem as suas mãos ao céu, em nome de Jesus. Senhor, nesta oração que realizamos, baseada no Salmo 23, crendo nestas palavras que estávamos lendo, pedimos-te que nada falte em nossa vida. Que envies a providência, a cura para aqueles que estão doentes, a cura divina para aqueles que estão enfrentando doenças incuráveis pela medicina. A saúde e a cura, Senhor, restaura todo o seu ser. Levanta, restaurando os ossos, o sangue e cada órgão do seu corpo. Tu sabes, Senhor, o milagre que essa pessoa precisa ver na sua vida. Precisamos muito da tua compaixão e misericórdia na nossa vida. Cremos, Senhor, que esta bênção chegará à nossa vida. Cremos que enviarás aos nossos caminhos a bênção para a nossa casa e a nossa família. Senhor, abre portas para aqueles que precisam da bênção nos seus projetos, trabalho e economia, para que possam avançar
progredir e sair dessa situação para te honrar e glorificar. Senhor, manifesta o teu poder e graça e abre portas de grandes vitórias e bênçãos sobre cada um de nós. Guia-nos, Senhor, aos caminhos da bênção, aos caminhos que nos vão levar a conhecer a Ti, Pai, e a ver a Tua glória em todos os nossos caminhos. Afirmamos que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Nada faltará na nossa vida, na nossa casa, nem para as nossas famílias. Repitam comigo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu creio nesta bênção, eu creio nesta vitória e recebo agora esta bênção de Deus para a minha vida, os meus caminhos. A glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus. Que a providência divina venha a estar em todos os seus caminhos. E agora vamos fazer a nossa oração com o Salmo 91 e finalizaremos com esta oração, pedindo que Deus livre o nosso viver e proteja a nossa casa de toda maldição e dano. Por isso, peço que leiam comigo este Salmo 91, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porquanto conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Que maravilhoso é orar com este Salmo 91. A gente sente algo tão forte ao pensar e analisar o que está lendo e fazendo. Fazemos estas palavras nossas, porque ao orar com estes salmos, estamos expressando tantas coisas maravilhosas e bênçãos para a nossa vida. E isto é exatamente o que precisamos ver na nossa vida. Vejam como diz no versículo 7: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Deus está nos dando segurança, tranquilidade e confiança de que o mal se levantará, mas não nos tocará. E isto é assim porque Deus nos está protegendo, livrando e fechando espiritualmente para impedir que o mal toque o nosso viver e os nossos caminhos. No entanto, o mal se levanta, mesmo sabendo que Deus nos livra, porque tenta nos amedrontar, nos fazer ter medo e duvidar. Por isso, devemos lembrar o que Deus nos diz, que o mal cairá, 1000 de um lado e 10.000 do outro, e que aquele que guarda a nossa vida não dorme nem descansa. Essa é a segurança que devemos ter, de que o mal se levantará, mas não nos tocará. De vez em quando,
Vemos que o mal se levanta com muito ímpeto, querendo nos fazer duvidar e temer. Mas temos que nos lembrar a nós mesmos que o mal pode se levantar, mas vai cair, 1000 de um lado e 10.000 do outro, e na minha vida não vai me tocar. Na minha casa, o mal não vai tocar. Devemos ter essa segurança e lembrar das suas promessas, porque Deus nos está deixando esta promessa e nos está dando-a. E se Deus nos está dando esta promessa, vamos tomá-la e vamos receber. Façamos esta promessa própria, porque realmente Deus a deixou para nós. Agora, nós devemos tomá-la e dizer: eu creio, eu a tomo, é para mim, eu a preciso, eu a quero. Não fiquemos ali naquela dúvida de dizer: será que Deus me vai dar esta bênção? Será que Deus me vai proteger? Será que Deus realmente vai livrar a minha vida de todos esses males? Não, não permita essa dúvida. Tome-a, receba-a. Eu a tomo, é minha, eu a quero. O Senhor me deu e eu a recebo. O mal não vai tocar a minha vida, o mal não vai tocar na minha casa, porque o Senhor, Ele vai estar ali nos livrando. Quem somos nós para que Deus nos guarde? Quem somos nós para que Deus nos livre? Realmente, não somos ninguém e não merecemos nada, mas a misericórdia de Deus é tão grande que Deus nos está oferecendo a sua proteção. Deus nos está oferecendo ali a proteção para todos os nossos caminhos. Veja como Deus nos ama. Veja o quanto nos ama, de que maneira tão maravilhosa e tão extraordinária. Não desperdicemos esta oportunidade que Deus nos dá de crer e de podermos ver o livramento de Deus em todo o nosso caminhar. Assim, façamos a oração com este Salmo 91 e peçamos a Deus que toda maldição, todo dano venha a ser quebrado da nossa vida e que o Senhor venha a nos livrar de toda inveja, de toda feitiçaria e de todo mal que existe. Levantemos as nossas mãos para o céu, oremos. Senhor, neste momento fazemos esta última oração e a fazemos com este Salmo 91, porque cremos que as promessas que estão neste Salmo são para a nossa vida. Porque a desejamos, a tomamos e a necessitamos. Sabemos que o Senhor nos deixou e cremos que se vão cumprir na nossa vida. Cremos que o mal não vai tocar na nossa casa, que o mal não vai tocar na nossa família. Cremos que vão cair 1000 de um lado e 10.000 do outro, mas nenhum mal tocará na nossa vida. Senhor, esta é a nossa certeza, que todas as maldições erárias e toda maldição serão quebradas desde as suas raízes. Por isso, Pai meu, deixamos ali o nosso nome e data de nascimento para pedir ao Senhor que, desde o dia em que chegamos a este mundo, venha a tirar toda a maldição e quebrar todos estes males. Mas que nenhum dano nem nenhuma maldade prevaleça contra nós. Dá-nos, Senhor, esta vitória. Dá-nos esta grande bênção para nós, para a nossa família, para aquelas pessoas por quem oramos e pedimos ao Senhor. Guarda-os, Senhor. Livra-nos de toda maldição, protege os teus de todo dano. Protege-os do terror noturno, de todos aqueles males que andam rondando. Livra os teus dos acidentes, das doenças, das invejas e de todo dano. Cremos e confiamos neste Deus vivo e poderoso que nunca falhou e que nunca falhará. Confiamos em Ti de todo o coração e entregamos toda a nossa vida nas Tuas mãos, com a segurança de que vamos ver coisas grandes e maravilhosas. Agradecemos-Te de todo o coração por esta bênção,
por esta vitória, por este grande livramento que o Senhor derrama sobre cada um de nós. Convido a todos a que façamos este exercício de perseverança, que consiste em fazer as coisas espirituais com constância e continuidade. Se você tem esta fé, ore o Salmo 23 e o Salmo 91 durante 3 dias seguidos para fazer este exercício de fé, para nos alimentarmos da sua palavra e para ver a vitória e a bênção de Deus chegar à nossa vida. Se esta oração foi de bênção, inscrevam-se no canal para que, cada vez que entrarmos com a oração, o YouTube os avise com uma notificação. Se esta oração foi de bênção, deixem-me um gostei. E que Deus abençoe a todos. Amém. Oração poderosa com os Salmos 91 e 23. Hoje, vamos estar orando com estes 2 salmos poderosos e vamos pedir a Deus a misericórdia para a nossa vida. Vamos pedir a Deus que o seu poder venha a se manifestar em todos os nossos caminhos. Com o Salmo 23, vamos pedir a Deus que nada venha a faltar. Talvez o que estamos precisando neste momento seja cura, seja saúde, porque você está enfrentando alguma doença, algo de mal-estar no seu corpo, e talvez seja uma doença incurável para a medicina, já que o que você precisa é de um milagre, uma bênção, uma vitória. E vamos pedir a Deus que isso não venha a faltar na sua vida, que o Senhor venha a prover essa vitória, que o Senhor venha a prover aquela bênção na sua vida. Ou talvez o que você estava precisando era que as portas se abrissem, porque os caminhos estavam ali fechados, porque você não conseguia progredir, porque você não conseguia avançar e precisava que os caminhos fossem abertos. Assim, vamos pedir a Deus que o Senhor venha a trazer essa bênção, abrir portas, a trazer o melhor para a nossa vida. Que o Senhor tenha misericórdia do nosso viver e que realmente nada venha a faltar. Portas de oportunidades, portas de vitórias, de bênçãos para os nossos caminhos. Vamos clamar a Deus e pedir que isto venha a acontecer. Vamos pedir a Deus, através do Salmo 91, que o Senhor venha a nos livrar de todos os males. Vamos pedir a Deus que Deus tire toda maldição, que o Senhor venha a quebrar todo aquele mal que talvez esteja na vida de alguém, porque a pessoa se dá conta de que havia maldições ou que havia pessoas que fizeram algo contra. E é isso que vamos pedir a Deus, que venha a cortar toda maldição, que o Senhor não permita que aqueles males venham a prevalecer sobre a nossa vida. Que o Senhor venha a tirar toda aquela maldição dos nossos caminhos e que nós realmente possamos ver a mão poderosa de Deus trazendo aquele livramento, trazendo aqui essa vitória. Porque quem senão somente Deus é quem pode nos livrar de todas essas maldições que existem neste mundo. A palavra de Deus não se engana quando dizia que o mal anda como um leão que ruge, procurando a quem possa tragar. E o pior de tudo é que nós não podemos ver o mal com os olhos físicos, mas podemos nos dar conta, perceber que o mal anda por aí. E quem pode nos livrar de tudo isso? Somente o Deus Todo-Poderoso. Por isso, vamos pedir a Ele que nos livre de toda maldição, que corte todo o laço do passarinheiro, que Deus não permita que a peste perniciosa venha a tocar na nossa vida, mas que esses males venham a ser dissipados pela luz de Deus. É o que vamos pedir a Deus através do Salmo 91. Por isso, estas orações serão de grande bênção para a nossa vida, porque são 2 orações. Uma para que o Senhor venha a prover e a outra oração para que o Senhor venha a nos proteger, a nos livrar de todo o mal. Assim, será algo extraordinário. A bênção que nós vamos receber nesta oração será algo sobrenatural, algo poderoso.
A luz de Deus vai se manifestar aqui em cada um de nós. Para esta oração, eu gostaria de te pedir que aqui nos comentários deixes o teu primeiro nome e a tua data de nascimento. Não é preciso escrever todo o nome completo, somente o primeiro nome e a tua data de nascimento, porque o dia em que nós chegamos a este mundo é um dia importante. Não há outra pessoa igual a nós, somos únicos diante de Deus. E o que vamos pedir a Deus é que desde o dia em que nós chegamos a este mundo, o Senhor venha a tirar tudo o que é mal. Porque seguramente há pessoas que estão sofrendo males desde o dia em que chegaram a este mundo. Há maldições que perseguem as pessoas desde o momento em que chegaram ao mundo. E é por isso que vamos pedir a Deus que desde as raízes, desde o momento em que alguém chegou a este mundo, o Senhor venha a cortar todo o mal, que o Senhor venha a tirar toda aquela maldição da nossa vida. Que nós realmente possamos ver o livramento e a bênção de Deus em todos os nossos caminhos. Se talvez a oração que você quer realizar neste dia é por algum familiar, então podes deixar o nome dele também, a data de nascimento, e vamos orar também por ele. Vamos pedir que Deus venha a libertar aquela vida, que o Senhor venha a guardá-la, que o Senhor venha a protegê-la de todos os males e que Deus não permita que nenhuma maldição venha a tocá-los. Assim, vamos orar com muita força e clamar a Deus, porque será grande e maravilhosa a obra que Deus fará em todos os nossos caminhos. Vamos começar com o Salmo 23, e eu gostaria que o repetissem comigo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Que maravilhoso! Vejam vocês que este salmo não é apenas um pedido a Deus, mas é uma afirmação, uma convicção. Quando Davi realizava esta oração, não estava apenas pedindo a Deus, mas estava afirmando algo, que o Senhor era o seu pastor e que nada lhe faltaria. É assim que nós também temos que afirmar na nossa vida, que Deus é quem nos guarda, que Deus é em quem nós confiamos. A Ele nós entregamos a nossa vida, os nossos caminhos, as nossas aflições, a nossa batalha. Estamos entregando o nosso futuro e também temos que ter a convicção e afirmar que nada nos faltará. Que o Senhor nos levará aos melhores lugares, a lugares de pastos verdejantes. É muito importante que passemos a ter esta convicção de saber o que Deus vai operar na nossa vida. Quando temos segurança do que Deus vai fazer na nossa vida, usamos a fé, porque a fé é a certeza do que se espera e a convicção do que não estamos vendo. Se nós também tivermos esta convicção, assim como Davi viu a providência de Deus, assim também nós vamos ver a Deus e vamos ver que Deus não nos vai desamparar, que Deus não nos vai abandonar, que o Senhor vai estar ali conosco, trazendo a bênção e a vitória. O mal tenta impedir que a bênção chegue a nós, colocando pensamentos de medo, dúvidas e pensamentos de incredulidade na nossa mente. É por isso que o mal vai tentar de todas as maneiras fazer com que a nossa mente e as nossas palavras estejam cheias de pensamentos e palavras de que não vamos progredir, de que não vamos vencer,
de que Deus não vai ouvir a nossa oração. Aqui está a nossa maior luta, a luta que se dá nos nossos pensamentos e sentimentos. Tenhamos nós a convicção e a segurança de que Deus é o pastor da nossa vida, aquele que nos vai levar para o melhor, aquele que vai transformar a história da nossa vida, aquele que nos vai permitir ver grandes providências do Senhor sobre todo o nosso viver e caminhos. Mesmo que hoje nos toque passar pelo vale da sombra da morte, tenhamos a certeza de que o Senhor não nos vai deixar faltar nada. Mesmo que hoje nos toque passar por uma grande adversidade e tormento, devemos ter a convicção de que o Senhor não nos vai deixar faltar nada e que o mal não tocará a nossa vida. Esta é a convicção que devemos ter neste momento, porque se realmente mantivermos esta certeza, verás a providência de Deus de uma maneira extraordinária. E esse é o segredo. Isto é o que Deus nos ensina através do Salmo 23, que tenhamos a convicção e a certeza como o rei Davi, que dizia: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Realizemos a nossa oração neste momento e peçamos que nada falte aqui na nossa vida. Levantem as suas mãos ao céu, em nome de Jesus. Senhor, nesta oração que realizamos, baseada no Salmo 23, crendo nestas palavras que estávamos lendo, pedimos-te que nada falte em nossa vida, que envies a providência, a cura para aqueles que estão doentes, a cura divina para aqueles que estão enfrentando doenças incuráveis pela medicina. A saúde e a cura, Senhor, restaura todo o seu ser, levanta, restaurando os ossos, o sangue e cada órgão do seu corpo. Tu sabes, Senhor, o milagre que essa pessoa precisa ver na sua vida. Precisamos muito da tua compaixão e misericórdia na nossa vida. Cremos, Senhor, que esta bênção chegará à nossa vida. Cremos que enviarás aos nossos caminhos a bênção para a nossa casa e a nossa família. Senhor, abre portas para aqueles que precisam da bênção nos seus projetos, trabalho e economia, para que possam avançar, progredir e sair dessa situação para te honrar e glorificar. Senhor, manifesta o teu poder e graça e abre portas de grandes vitórias e bênçãos sobre cada um de nós. Guia-nos, Senhor, aos caminhos da bênção, aos caminhos que nos vão levar a conhecer a Ti, Pai, e a ver a Tua glória em todos os nossos caminhos. Afirmamos que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Nada faltará na nossa vida, na nossa casa, nem para as nossas famílias. Repitam comigo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu creio nesta bênção, eu creio nesta vitória e recebo agora esta bênção de Deus para a minha vida, os meus caminhos. A glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus. Que a providência divina venha a estar em todos os seus caminhos. E agora vamos fazer a nossa oração com o Salmo 91 e finalizaremos com esta oração, pedindo que Deus livre o nosso viver e proteja a nossa casa de toda maldição e dano. Por isso, peço que leiam comigo este Salmo 91, que diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia.
1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porquanto conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Que maravilhoso é orar com este Salmo 91. A gente sente algo tão forte ao pensar e analisar o que está lendo e fazendo. Fazemos estas palavras nossas, porque ao orar com estes salmos, estamos expressando tantas coisas maravilhosas e bênçãos para a nossa vida. E isto é exatamente o que precisamos ver na nossa vida. Vejam como diz no versículo 7, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Deus está nos dando segurança, tranquilidade e confiança de que o mal se levantará, mas não nos tocará. E isto é assim, porque Deus nos está protegendo, livrando e fechando espiritualmente para impedir que o mal toque o nosso viver e os nossos caminhos. No entanto, o mal se levanta, mesmo sabendo que Deus nos livra, porque tenta nos amedrontar, nos fazer ter medo e duvidar. Por isso, devemos lembrar o que Deus nos diz, que o mal cairá, 1000 de um lado e 10.000 do outro, e que aquele que guarda a nossa vida não dorme nem descansa. Essa é a segurança que devemos ter, de que o mal se levantará, mas não nos tocará. De vez em quando, vemos que o mal se levanta com muito ímpeto, querendo nos fazer duvidar e temer. Mas temos que nos lembrar a nós mesmos que o mal pode se levantar, mas vai cair, 1000 de um lado e 10.000 do outro, e na minha vida não vai me tocar. Na minha casa, o mal não vai tocar. Devemos ter essa segurança e lembrar das suas promessas, porque Deus nos está deixando esta promessa e nos está dando-a. E se Deus nos está dando esta promessa, vamos tomá-la e vamos recebê-la. Façamos esta promessa própria, porque realmente Deus a deixou para nós. Agora, nós devemos tomá-la e dizer, eu creio, eu a tomo, é para mim, eu a preciso, eu a quero. Não fiquemos ali naquela dúvida de dizer, será que Deus me vai dar esta bênção? Será que Deus me vai proteger? Será que Deus realmente vai livrar a minha vida de todos esses males? Não permita essa dúvida. Tome-a, receba-a. Eu a tomo, é minha, eu a quero. O Senhor me deu e eu a recebo. O mal não vai tocar a minha vida, o mal não vai tocar na minha casa, porque o Senhor, Ele vai estar ali nos livrando. Sua misericórdia. Realmente, quem somos nós para que Deus nos guarde? Quem somos nós para que Deus nos livre? Realmente, não somos ninguém e não merecemos nada, mas a misericórdia de Deus é tão grande que Deus nos está oferecendo a sua proteção. Deus nos está oferecendo ali a proteção para todos os nossos caminhos. Veja como Deus nos ama. Veja o quanto nos ama.
De que maneira tão maravilhosa e tão extraordinária! Não desperdicemos esta oportunidade que Deus nos dá de crer e de podermos ver o livramento de Deus em todo o nosso caminhar. Assim, façamos a oração com este Salmo 91 e peçamos a Deus que toda maldição, todo dano venha a ser quebrado da nossa vida e que o Senhor venha a nos livrar de toda inveja, de toda feitiçaria e de todo mal que existe. Levantemos as nossas mãos para o céu, oremos. Senhor, neste momento fazemos esta última oração e a fazemos com este Salmo 91, porque cremos que as promessas que estão neste Salmo são para a nossa vida. Porque a desejamos, a tomamos e a necessitamos. Sabemos que o Senhor nos deixou e cremos que se vão cumprir na nossa vida. Cremos que o mal não vai tocar na nossa casa, que o mal não vai tocar na nossa família. Cremos que vão cair 1000 de um lado e 10.000 do outro, mas nenhum mal tocará na nossa vida. Senhor, esta é a nossa certeza. Que todas as maldições erárias e toda maldição serão quebradas desde as suas raízes. Por isso, Pai meu, deixamos ali o nosso nome e data de nascimento para pedir ao Senhor que, desde o dia em que chegamos a este mundo, venha a tirar toda a maldição e quebrar todos estes males. Mas que nenhum dano, nem nenhuma maldade prevaleça contra nós. Dá-nos, Senhor, esta vitória. Dá-nos esta grande bênção para nós, para a nossa família, para aquelas pessoas por quem oramos e pedimos ao Senhor. Guarda-os, Senhor. Livra-nos de toda maldição, protege os teus de todo dano. Protege-os do terror noturno, de todos aqueles males que andam rondando. Livra os teus dos acidentes, das doenças, das invejas e de todo dano. Cremos e confiamos neste Deus vivo e poderoso que nunca falhou e que nunca falhará. Confiamos em Ti de todo o coração e entregamos toda a nossa vida nas Tuas mãos, com a segurança de que vamos ver coisas grandes e maravilhosas. Agradecemos-te de todo o coração por esta bênção, por esta vitória, por este grande livramento que o Senhor derrama sobre cada um de nós. Convido a todos a que façamos este exercício de perseverança, que consiste em fazer as coisas espirituais com constância e continuidade. Se você tem esta fé, ore o Salmo 23 e o Salmo 91 durante 3 dias seguidos para fazer este exercício de fé, para nos alimentarmos da sua palavra e para ver a vitória e a bênção de Deus chegar à nossa vida. Se esta oração foi de bênção, inscrevam-se no canal para que, cada vez que entrarmos com a oração, o YouTube os avise com uma notificação. Se esta oração foi de bênção, deixem-me um gostei. E que Deus abençoe a todos. Amém. Oração poderosa com os Salmos 91 e 23. Hoje vamos estar orando com estes 2 salmos poderosos e vamos pedir a Deus a misericórdia para a nossa vida. Vamos pedir a Deus que o seu poder venha a se manifestar em todos os nossos caminhos. Com o Salmo 23, vamos pedir a Deus que nada venha a faltar. Talvez o que estamos precisando neste momento seja cura, seja saúde, porque você está enfrentando alguma doença, algo de mal-estar no seu corpo, e talvez seja uma doença incurável para a medicina, já que o que você precisa é de um milagre, uma bênção, uma vitória. E vamos pedir a Deus que isso não venha a faltar na sua vida, que o Senhor venha a prover essa vitória, que o Senhor venha a prover aquela bênção na sua vida. Ou talvez o que você estava precisando era que as portas se abrissem, porque os caminhos estavam ali fechados, porque você não conseguia progredir, porque você não conseguia avançar,
e precisava que os caminhos fossem abertos. Assim, vamos pedir a Deus que o Senhor venha a trazer essa bênção, abrir portas, a trazer o melhor para a nossa vida. Que o Senhor tenha misericórdia do nosso viver e que realmente nada venha a faltar. Portas de oportunidades, portas de vitórias, de bênçãos para os nossos caminhos. Vamos clamar a Deus e pedir que isto venha a acontecer. Vamos pedir a Deus, através do Salmo 91, que o Senhor venha a nos livrar de todos os males. Vamos pedir a Deus que Deus tire toda a maldição, que o Senhor venha a quebrar todo aquele mal que talvez esteja na vida de alguém, porque a pessoa se dá conta de que havia maldições ou que havia pessoas que fizeram algo contra. E é isso que vamos pedir a Deus, que venha a cortar toda a maldição, que o Senhor não permita que aqueles males venham a prevalecer sobre a nossa vida. Que o Senhor venha a tirar toda aquela maldição dos nossos caminhos e que nós realmente possamos ver a mão poderosa de Deus trazendo aquele livramento, trazendo aqui essa vitória. Porque quem senão somente Deus é quem pode nos livrar de todas essas maldições que existem neste mundo. A palavra de Deus não se engana quando dizia que o mal anda como um leão que ruge, procurando a quem possa tragar. E o pior de tudo é que nós nem podemos ver o mal com os olhos físicos, mas podemos nos dar conta, perceber que o mal anda por aí. E quem pode nos livrar de tudo isso? Somente o Deus Todo-Poderoso. Por isso, vamos pedir a Ele que nos livre de toda maldição, que corte todo o laço do passarinheiro, que Deus não permita que a peste perniciosa venha a tocar na nossa vida, mas que esses males venham a ser dissipados pela luz de Deus. É o que vamos pedir a Deus através do Salmo 91. Por isso, estas orações serão de grande bênção para a nossa vida, porque são duas orações. Uma para que o Senhor venha a prover, e a outra oração para que o Senhor venha a nos proteger, a nos livrar de todo o mal. Assim, será algo extraordinário. A bênção que nós vamos receber nesta oração será algo sobrenatural, algo poderoso. A luz de Deus vai se manifestar aqui em cada um de nós. Para esta oração, eu gostaria de te pedir que aqui nos comentários deixes o teu primeiro nome e a tua data de nascimento. Não é preciso escrever todo o nome completo, somente o primeiro nome e a tua data de nascimento, porque o dia em que nós chegamos a este mundo é um dia importante. Não há outra pessoa igual a nós, somos únicos diante de Deus. E o que vamos pedir a Deus é que, desde o dia em que nós chegamos a este mundo, o Senhor venha a tirar tudo o que é mal. Porque seguramente há pessoas que estão sofrendo males desde o dia em que chegaram a este mundo. Há maldições que perseguem as pessoas desde o momento em que chegaram ao mundo. E é por isso que vamos pedir a Deus que desde as raízes, desde o momento em que alguém chegou a este mundo, o Senhor venha a cortar todo o mal, que o Senhor venha a tirar toda aquela maldição da nossa vida. Que nós realmente possamos ver o livramento e a bênção de Deus em todos os nossos caminhos. Se talvez a oração que você quer realizar neste dia é por algum familiar, então podes deixar o nome dele também, a data de nascimento, e vamos orar também por ele. Vamos pedir que Deus venha a libertar aquela vida, que o Senhor venha a guardar lá, que o Senhor venha a proteger lá de todos os males e que Deus não permita que nenhuma maldição venha a tocá-los. Assim, vamos orar com muita força e clamar a Deus, porque será grande e maravilhosa a obra que Deus fará em todos os nossos caminhos. Vamos começar com o Salmo 23, e eu gostaria que o repetissem comigo.
O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Que maravilhoso! Vejam vocês que este salmo não é apenas um pedido a Deus, mas é uma afirmação, uma convicção. Quando Davi realizava esta oração, não estava apenas pedindo a Deus, mas estava afirmando algo, que o Senhor era o seu pastor e que nada lhe faltaria. É assim que nós também temos que afirmar na nossa vida, que Deus é quem nos guarda, que Deus é em quem nós confiamos. A Ele nós entregamos a nossa vida, os nossos caminhos, as nossas aflições, a nossa batalha. Estamos entregando o nosso futuro e também temos que ter a convicção e afirmar que nada nos faltará. Que o Senhor nos levará aos melhores lugares, a lugares de pastos verdejantes. É muito importante que passemos a ter esta convicção de saber o que Deus vai operar na nossa vida. Quando temos segurança do que Deus vai fazer na nossa vida, usamos a fé, porque a fé é a certeza do que se espera e a convicção do que nem estamos vendo. Se nós também tivermos esta convicção, assim como Davi viu a providência de Deus, assim também nós vamos ver a Deus e vamos ver que Deus não nos vai desamparar, que Deus nem nos vai abandonar, que o Senhor vai estar ali conosco, trazendo a bênção e a vitória. O mal tenta impedir que a bênção chegue a nós, colocando pensamentos de medo, dúvidas e pensamentos de incredulidade na nossa mente. É por isso que o mal vai tentar de todas as maneiras fazer com que a nossa mente e as nossas palavras estejam cheias de pensamentos e palavras de que não vamos progredir, de que não vamos vencer, de que Deus nem vai ouvir a nossa oração. Aqui está a nossa maior luta, a luta que se dá nos nossos pensamentos e sentimentos. Tenhamos nós a convicção e a segurança de que Deus é o pastor da nossa vida, aquele que nos vai levar para o melhor, aquele que vai transformar a história da nossa vida, aquele que nos vai permitir ver grandes providências do Senhor sobre todo o nosso viver e caminhos. Mesmo que hoje nos toque passar pelo vale da sombra da morte, tenhamos a certeza de que o Senhor não nos vai deixar faltar nada. Mesmo que hoje nos toque passar por uma grande adversidade e tormento, devemos ter a convicção de que o Senhor não nos vai deixar faltar nada e que o mal não tocará a nossa vida. Esta é a convicção que devemos ter neste momento, porque se realmente mantivermos esta certeza, verás a providência de Deus de uma maneira extraordinária. E esse é o segredo. Isto é o que Deus nos ensina através do Salmo 23, que tenhamos a convicção e a certeza como o rei Davi, que dizia: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Realizemos a nossa oração neste momento e peçamos que nada falte aqui na nossa vida. Levantem as suas mãos ao céu, em nome de Jesus. Senhor, nesta oração que realizamos, baseada no Salmo 23, crendo nestas palavras que estávamos lendo, pedimos-te que nada falte na nossa vida. Que envies a providência, a cura,
para aqueles que estão doentes, a cura divina para aqueles que estão enfrentando doenças incuráveis pela medicina. A saúde e a cura, Senhor, restaura todo o seu ser, levanta, restaurando os ossos, o sangue e cada órgão do seu corpo. Tu sabes, Senhor, o milagre que essa pessoa precisa ver na sua vida. Precisamos muito da tua compaixão e misericórdia na nossa vida. Senhor, que esta bênção chegará à nossa vida, cremos que enviarás aos nossos caminhos a bênção para a nossa casa e a nossa família. Senhor, abre portas para aqueles que precisam da bênção nos seus projetos, trabalho e economia, para que possam avançar, progredir e sair dessa situação para te honrar e glorificar. Senhor, manifesta o teu poder e graça e abre portas de grandes vitórias e bênçãos sobre cada um de nós. Guia-nos, Senhor, aos caminhos da bênção, aos caminhos que nos vão levar a conhecer a Ti, Pai, e a ver a Tua glória em todos os nossos caminhos. Afirmamos que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Nada faltará na nossa vida, na nossa casa, nem para as nossas famílias. Repitam comigo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu creio nesta bênção, eu creio nesta vitória e recebo agora esta bênção de Deus para a minha vida, os meus caminhos. A glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus. Que a providência divina venha a estar em todos os seus caminhos. E agora vamos fazer a nossa oração com o Salmo 91 e finalizaremos com esta oração pedindo que Deus livre o nosso viver e proteja a nossa casa de toda maldição e dano. Por isso, peço que leiam comigo este Salmo 91, que diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porquanto conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Que maravilhoso é orar com este Salmo 91. A gente sente algo tão forte ao pensar e analisar o que está lendo e fazendo. Fazemos estas palavras nossas, porque ao orar com estes salmos, estamos expressando tantas coisas maravilhosas e bênçãos para a nossa vida. E isto é exatamente o que precisamos ver na nossa vida. Vejam como diz no versículo 7: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti.
Deus está nos dando segurança, tranquilidade e confiança de que o mal se levantará, mas não nos tocará. E isto é assim porque Deus nos está protegendo, livrando e fechando espiritualmente para impedir que o mal toque o nosso viver, os nossos caminhos. No entanto, o mal se levanta, mesmo sabendo que Deus nos livra, porque tenta nos amedrontar, nos fazer ter medo e duvidar. Por isso, devemos lembrar o que Deus nos diz, que o mal cairá, 1000 de um lado e 10.000 do outro, e que aquele que guarda a nossa vida não dorme nem descansa. Essa é a segurança que devemos ter, de que o mal se levantará, mas não nos tocará. De vez em quando, vemos que o mal se levanta com muito ímpeto, querendo nos fazer duvidar e temer. Mas temos que nos lembrar a nós mesmos que o mal pode se levantar, mas vai cair, 1000 de um lado e 10.000 do outro, e na minha vida nem vai me tocar. Na minha casa, o mal não vai tocar. Devemos ter essa segurança e lembrar das suas promessas, porque Deus nos está deixando esta promessa e nos está dando-a. E se Deus nos está dando esta promessa, vamos tomá-la e vamos receber. Façamos esta promessa própria, porque realmente Deus a deixou para nós. Agora, nós devemos tomar e dizer: eu creio, eu a tomo, é para mim, eu a preciso, eu a quero. Não fiquemos ali naquela dúvida de dizer: será que Deus me vai dar esta bênção? Será que Deus me vai proteger? Será que Deus realmente vai livrar a minha vida de todos esses males? Não, me permita essa dúvida. Tome-a, receba-a. Eu a tomo, é minha, eu a quero. O Senhor me deu e eu a recebo. O mal não vai tocar a minha vida, o mal nem vai tocar na minha casa, porque o Senhor, Ele vai estar ali nos livrando. Quem somos nós para que Deus nos guarde? Quem somos nós para que Deus nos livre? Realmente, nem somos ninguém e nem merecemos nada, mas a misericórdia de Deus é tão grande que Deus nos está oferecendo a sua proteção. Deus nos está oferecendo ali a proteção para todos os nossos caminhos. Veja como Deus nos ama. Veja o quanto nos ama, de que maneira tão maravilhosa e tão extraordinária. Não desperdicemos esta oportunidade que Deus nos dá de crer e de podermos ver o livramento de Deus em todo o nosso caminhar. Assim, façamos a oração com este Salmo 91 e peçamos a Deus que toda maldição, todo dano seja quebrado da nossa vida e que o Senhor venha a nos livrar de toda inveja, de toda feitiçaria e de todo o mal que existe. Levantemos as nossas mãos para o céu, oremos. Senhor, neste momento, fazemos esta última oração e a fazemos com este Salmo 91, porque cremos que as promessas que estão neste Salmo são para a nossa vida. Porque a desejamos, a tomamos e a necessitamos. Sabemos que o Senhor nos deixou e cremos que se vão cumprir na nossa vida. Cremos que o mal não vai tocar na nossa casa, que o mal não vai tocar na nossa família. Cremos que vão cair 1000 de um lado e 10.000 do outro, mas nenhum mal tocará na nossa vida. Senhor, esta é a nossa certeza, que todas as maldições erárias e toda maldição serão quebradas desde as suas raízes. Por isso, Pai meu, deixamos ali o nosso nome e data de nascimento para pedir ao Senhor que, desde o dia em que chegamos a este mundo, venha a tirar toda a maldição e quebrar todos estes males. Mas que nenhum dano nem nenhuma maldade prevaleça contra nós. Dá-nos, Senhor, esta vitória.
Dá-nos esta grande bênção para nós, para a nossa família, para aquelas pessoas por quem oramos e pedimos ao Senhor. Guarda-o, Senhor. Livra-nos de todo mal. Protege os teus de todo dano. Protege-os do terror noturno, de todos aqueles males que andam rondando. Livra os teus dos acidentes, das doenças, das invejas e de todo dano. Cremos e confiamos neste Deus vivo e poderoso que nunca falhou e que nunca falhará. Confiamos em Ti de todo o coração e entregamos toda a nossa vida nas Tuas mãos, com a segurança de que vamos ver coisas grandes e maravilhosas. Agradecemos-Te de todo o coração por esta bênção, por esta vitória, por este grande livramento que o Senhor derrama sobre cada um de nós. Convido a todos a que façamos este exercício de perseverança, que consiste em fazer as coisas espirituais com constância e continuidade. Se você tem esta fé, ore o Salmo 23 e o Salmo 91 durante 3 dias seguidos para fazer este exercício de fé, para nos alimentarmos da sua palavra e para ver a vitória e a bênção de Deus chegar à nossa vida. Se esta oração foi de bênção, inscrevam-se no canal para que, cada vez que entrarmos com a oração, o YouTube os avise com uma notificação. Se esta oração foi de bênção, deixem-me um gostei. E que Deus abençoe a todos. Amém. Oração poderosa com os Salmos 91 e 23. Hoje vamos estar orando com estes 2 salmos poderosos e vamos pedir a Deus a misericórdia para a nossa vida. Vamos pedir a Deus que o seu poder venha a se manifestar em todos os nossos caminhos. Com o Salmo 23, vamos pedir a Deus que nada venha a faltar. Talvez o que estamos precisando neste momento seja cura, seja saúde, porque você está enfrentando alguma doença, algo de mal-estar no seu corpo, e talvez seja uma doença incurável para a medicina, já que o que você precisa é de um milagre, uma bênção, uma vitória. E vamos pedir a Deus que isso não venha a faltar na sua vida, que o Senhor venha a prover essa vitória, que o Senhor venha a prover aquela bênção na sua vida. Ou talvez o que você estava precisando era que as portas se abrissem, porque os caminhos estavam ali fechados, porque você não conseguia progredir, porque você não conseguia avançar e precisava que os caminhos fossem abertos. Assim, vamos pedir a Deus que o Senhor venha a trazer essa bênção, abrir portas, a trazer o melhor para a nossa vida. Que o Senhor tenha misericórdia do nosso viver e que realmente nada venha a faltar. Portas de oportunidades, portas de vitórias, de bênçãos para os nossos caminhos. Vamos clamar a Deus e pedir que isto venha a acontecer. Vamos pedir a Deus, através do Salmo 91, que o Senhor venha a nos livrar de todos os males. Vamos pedir a Deus que Deus tire toda maldição, que o Senhor venha a quebrar todo aquele mal que talvez esteja na vida de alguém, porque a pessoa se dá conta de que havia maldições ou que havia pessoas que fizeram algo contra. E é isso que vamos pedir a Deus, que venha a cortar toda maldição, que o Senhor ne permita que aqueles males venham a prevalecer sobre a nossa vida. Que o Senhor venha a tirar toda aquela maldição dos nossos caminhos e que nós realmente possamos ver a mão poderosa de Deus trazendo aquele livramento, trazendo aqui essa vitória. Porque quem senão somente Deus é quem pode nos livrar de todas essas maldições que existem neste mundo. A palavra de Deus não se engana quando dizia que o mal anda como um leão que ruge, procurando a quem possa tragar. E o pior de tudo é que nós nem podemos ver o mal com os olhos físicos, mas podemos nos dar conta, perceber que o mal anda por aí.
E quem pode nos livrar de tudo isso? Somente o Deus Todo-Poderoso. Por isso, vamos pedir a Ele que nos livre de toda maldição, que corte todo o laço do passarinheiro, que Deus não permita que a peste perniciosa venha a tocar na nossa vida, mas que esses males venham a ser dissipados pela luz de Deus. É o que vamos pedir a Deus através do Salmo 91. Por isso, estas orações serão de grande bênção para a nossa vida, porque são duas orações, uma para que o Senhor venha a prover e a outra oração para que o Senhor venha a nos proteger, a nos livrar de todo o mal. Assim, será algo extraordinário. A bênção que nós vamos receber nesta oração será algo sobrenatural, algo poderoso. A luz de Deus vai se manifestar aqui em cada um de nós. Para esta oração, eu gostaria de te pedir que aqui nos comentários deixes o teu primeiro nome e a tua data de nascimento. Não é preciso escrever todo o nome completo, somente o primeiro nome e a tua data de nascimento, porque o dia em que nós chegamos a este mundo é um dia importante. Não há outra pessoa igual a nós. Somos únicos diante de Deus. E o que vamos pedir a Deus é que desde o dia em que nós chegamos a este mundo, o Senhor venha a tirar tudo o que é mal. Porque seguramente há pessoas que estão sofrendo males desde o dia em que chegaram a este mundo. Há maldições que perseguem as pessoas desde o momento em que chegaram ao mundo. E é por isso que vamos pedir a Deus que desde as raízes, desde o momento em que alguém chegou a este mundo, o Senhor venha a cortar todo o mal, que o Senhor venha a tirar toda aquela maldição da nossa vida. Que nós realmente possamos ver o livramento e a bênção de Deus em todos os nossos caminhos. Se talvez a oração que você quer realizar neste dia é por algum familiar, então podes deixar o nome dele também, a data de nascimento, e vamos orar também por ele. Vamos pedir que Deus venha a libertar aquela vida, que o Senhor venha a guardá-la, que o Senhor venha a protegê-la de todos os males e que Deus não permita que nenhuma maldição venha a tocá-los. Assim, vamos orar com muita força e clamar a Deus, porque será grande e maravilhosa a obra que Deus fará em todos os nossos caminhos. Vamos começar com o Salmo 23, e eu gostaria que o repetissem comigo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Que maravilhoso! Vejam vocês que este salmo não é apenas um pedido a Deus, mas é uma afirmação, uma convicção. Quando Davi realizava esta oração, não estava apenas pedindo a Deus, mas estava afirmando algo, que o Senhor era o seu pastor e que nada lhe faltaria. É assim que nós também temos que afirmar na nossa vida, que Deus é quem nos guarda, que Deus é em quem nós confiamos. A Ele nós entregamos a nossa vida, os nossos caminhos, as nossas aflições, a nossa batalha. Estamos entregando o nosso futuro e também temos que ter a convicção e afirmar que nada nos faltará. Que o Senhor nos levará aos melhores lugares, a lugares de pastos verdejantes.
É muito importante que passemos a ter esta convicção de saber o que Deus vai operar na nossa vida. Quando temos segurança do que Deus vai fazer na nossa vida, usamos a fé, porque a fé é a certeza do que se espera e a convicção do que não estamos vendo. Se nós também tivermos esta convicção, assim como Davi viu a providência de Deus, assim também nós vamos ver a Deus e vamos ver que Deus não nos vai desamparar, que Deus não nos vai abandonar, que o Senhor vai estar ali conosco, trazendo a bênção e a vitória. O mal tenta impedir que a bênção chegue a nós, colocando pensamentos de medo, dúvidas e pensamentos de incredulidade na nossa mente. É por isso que o mal vai tentar de todas as maneiras fazer com que a nossa mente e as nossas palavras estejam cheias de pensamentos e palavras de que não vamos progredir, de que não vamos vencer, de que Deus não vai ouvir a nossa oração. Aqui está a nossa maior luta, a luta que se dá nos nossos pensamentos e sentimentos. Tenhamos nós a convicção e a segurança de que Deus é o pastor da nossa vida, aquele que nos vai levar para o melhor, aquele que vai transformar a história da nossa vida, aquele que nos vai permitir ver grandes providências do Senhor sobre todo o nosso viver e caminhos. Mesmo que hoje nos toque passar pelo vale da sombra da morte, tenhamos a certeza de que o Senhor não nos vai deixar faltar nada. Mesmo que hoje nos toque passar por uma grande adversidade e tormento, devemos ter a convicção de que o Senhor não nos vai deixar faltar nada e que o mal não tocará a nossa vida. Esta é a convicção que devemos ter neste momento, porque se realmente mantivermos esta certeza, verás a providência de Deus de uma maneira extraordinária. E esse é o segredo. Isto é o que Deus nos ensina através do Salmo 23, que tenhamos a convicção e a certeza como o rei Davi, que dizia: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Realizemos a nossa oração neste momento e peçamos que nada falte aqui na nossa vida. Levantem as suas mãos ao céu, em nome de Jesus. Senhor, nesta oração que realizamos, baseada no Salmo 23, crendo nestas palavras que estávamos lendo, pedimos-te que nada falte em nossa vida. Que envies a providência, a cura para aqueles que estão doentes, a cura divina para aqueles que estão enfrentando doenças incuráveis pela medicina. A saúde e a cura, Senhor, restaura todo o seu ser. Levanta, restaurando os ossos, o sangue e cada órgão do seu corpo. Tu sabes, Senhor, o milagre que essa pessoa precisa ver na sua vida. Precisamos muito da tua compaixão e misericórdia na nossa vida. Cremos, Senhor, que esta bênção chegará à nossa vida. Cremos que enviarás aos nossos caminhos a bênção para a nossa casa e a nossa família. Senhor, abre portas para aqueles que precisam da bênção nos seus projetos, trabalho e economia, para que possam avançar, progredir e sair dessa situação para te honrar e glorificar. Senhor, manifesta o teu poder e graça e abre portas de grandes vitórias e bênçãos sobre cada um de nós. Guia-nos, Senhor, aos caminhos da bênção, aos caminhos que nos vão levar a conhecer a Ti, Pai, e a ver a Tua glória em todos os nossos caminhos. Afirmamos que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Nada faltará na nossa vida, na nossa casa, nem para as nossas famílias. Repitam comigo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu creio nesta bênção, eu creio nesta vitória e recebo agora esta bênção de Deus para a minha vida, os meus caminhos. A glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus. Que a providência divina venha a estar em todos os seus caminhos. E agora vamos fazer a nossa oração com o Salmo 91.
e finalizaremos com esta oração, pedindo que Deus livre o nosso viver e proteja a nossa casa de toda maldição e dano. Por isso, peço que leiam comigo este Salmo 91, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porquanto conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Que maravilhoso é orar com este Salmo 91. A gente sente algo tão forte ao pensar e analisar o que está lendo e fazendo. Fazemos estas palavras nossas, porque ao orar com estes salmos, estamos expressando tantas coisas maravilhosas e bênçãos para a nossa vida. E isto é exatamente o que precisamos ver na nossa vida. Vejam como diz no versículo 7: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Deus está nos dando segurança, tranquilidade e confiança de que o mal se levantará, mas não nos tocará. E isto é assim porque Deus nos está protegendo, livrando e fechando espiritualmente para impedir que o mal toque o nosso viver e os nossos caminhos. No entanto, o mal se levanta, mesmo sabendo que Deus nos livra, porque tenta nos amedrontar, nos fazer ter medo e duvidar. Por isso, devemos lembrar o que Deus nos diz, que o mal cairá, 1000 de um lado e 10.000 do outro, e que aquele que guarda a nossa vida não dorme nem descansa. Essa é a segurança que devemos ter, de que o mal se levantará, mas não nos tocará. De vez em quando, vemos que o mal se levanta com muito ímpeto, querendo nos fazer duvidar e temer. Mas temos que nos lembrar a nós mesmos que o mal pode se levantar, mas vai cair, 1000 de um lado e 10.000 do outro, e na minha vida não vai me tocar. Na minha casa, o mal não vai tocar. Devemos ter essa segurança e lembrar das suas promessas, porque Deus nos está deixando esta promessa e nos está dando-a. E se Deus nos está dando esta promessa, vamos tomá-la e vamos receber. Façamos esta promessa própria, porque realmente Deus a deixou para nós. Agora, nós devemos tomá-la e dizer: eu creio, eu a tomo, é para mim, eu a preciso, eu a quero. Não fiquemos ali naquela dúvida de dizer: será que Deus me vai dar esta bênção? Será que Deus me vai proteger? Será que Deus realmente vai livrar a minha vida de todos esses males? Não permita essa dúvida.
tome-a, receba-a. Eu a tomo, é minha, eu a quero. O Senhor me deu e eu a recebo. O mal não vai tocar a minha vida, o mal não vai tocar na minha casa, porque o Senhor, Ele vai estar ali nos livrando. Quem somos nós para que Deus nos guarde? Quem somos nós para que Deus nos livre? Realmente, não somos ninguém e não merecemos nada, mas a misericórdia de Deus é tão grande que Deus nos está oferecendo a sua proteção. Deus nos está oferecendo ali a proteção para todos os nossos caminhos. Veja como Deus nos ama. Veja o quanto nos ama, de que maneira tão maravilhosa e tão extraordinária. Não desperdicemos esta oportunidade que Deus nos dá de crer e de podermos ver o livramento de Deus em todo o nosso caminhar. Assim, façamos a oração com este Salmo 91 e peçamos a Deus que toda maldição, todo dano venha a ser quebrado da nossa vida e que o Senhor venha a nos livrar de toda inveja, de toda feitiçaria e de todo mal que existe. Levantemos as nossas mãos para o céu, oremos. Senhor, neste momento fazemos esta última oração e a fazemos com este Salmo 91, porque cremos que as promessas que estão neste Salmo são para a nossa vida. Porque a desejamos, a tomamos e a necessitamos. Sabemos que o Senhor nos deixou e cremos que se vão cumprir na nossa vida. Cremos que o mal não vai tocar na nossa casa, que o mal não vai tocar na nossa família. Cremos que vão cair 1000 de um lado e 10.000 do outro, mas nenhum mal tocará na nossa vida. Senhor, esta é a nossa certeza. Que todas as maldições erárias e toda maldição serão quebradas desde as suas raízes. Por isso, Pai meu, deixamos ali o nosso nome e data de nascimento para pedir ao Senhor que, desde o dia em que chegamos a este mundo, venha a tirar toda a maldição e quebrar todos estes males. Mas que nenhum dano nem nenhuma maldade prevaleça contra nós. Dá-nos, Senhor, esta vitória. Dá-nos esta grande bênção para nós, para a nossa família, para aquelas pessoas por quem oramos e pedimos ao Senhor. Guarda-os, Senhor. Livra-nos de toda maldição, protege os teus de todo dano. Protege-os do terror noturno, de todos aqueles males que andam rondando. Livra os teus dos acidentes, das doenças, das invejas e de todo dano. Cremos e confiamos neste Deus vivo e poderoso que nunca falhou e que nunca falhará. Confiamos em Ti de todo o coração e entregamos toda a nossa vida nas Tuas mãos, com a segurança de que vamos ver coisas grandes e maravilhosas. Agradecemos-Te de todo o coração por esta bênção, por esta vitória, por este grande livramento que o Senhor derrama sobre cada um de nós. Convido a todos a que façamos este exercício de perseverança, que consiste em fazer as coisas espirituais com constância e continuidade. Se você tem esta fé, ore o Salmo 23 e o Salmo 91 durante 3 dias seguidos para fazer este exercício de fé, para nos alimentarmos da sua palavra e para ver a vitória e a bênção de Deus chegar à nossa vida. Se esta oração foi de bênção, inscrevam-se no canal para que, cada vez que entrarmos com a oração, o YouTube os avise com uma notificação. Se esta oração foi de bênção, deixem-me um gostei. E que Deus abençoe a todos. Amém. Oração poderosa com os Salmos 91 e 23. Hoje, vamos estar orando com estes 2 salmos poderosos e vamos pedir a Deus a misericórdia para a nossa vida.
Vamos pedir a Deus que o seu poder venha a se manifestar em todos os nossos caminhos. Com o Salmo 23, vamos pedir a Deus que nada venha a faltar. Talvez o que estamos precisando neste momento seja cura, seja saúde, porque você está enfrentando alguma doença, algo de mal-estar no seu corpo, e talvez seja uma doença incurável para a medicina, já que o que você precisa é de um milagre, uma bênção, uma vitória. E vamos pedir a Deus que isso não venha a faltar na sua vida, que o Senhor venha a prover essa vitória, que o Senhor venha a prover aquela bênção na sua vida. Ou talvez o que você estava precisando era que as portas se abrissem, porque os caminhos estavam ali fechados, porque você não conseguia progredir, porque você não conseguia avançar e precisava que os caminhos fossem abertos.